Antes de começar o vídeo, uma rápida solicitação. O algoritmo do YouTube só recomenda os vídeos que as pessoas gostam. Então deixe o like e ajude a democratizar o conhecimento. Inscreva-se. Para você não custa nada, mas pode fazer a diferença para alguém. Joseph Campbell, um dos mais conhecidos estudiosos da mitologia comparada, afirmou que uma das funções dos mitos antigos era expressar as angústias da psicologia humana. A nossa cachola é muito mais complicada do que a dos outros animais, pois fazemos parte de dois mundos. Somos seres biológicos, inseridos no ciclo da natureza, mas também somos seres culturais, inseridos no mundo da civilização. Viver no limite entre o racional e o instintivo é mesmo de pirar qualquer um. Uma fase bem complicada da nossa vida é quando nos tornamos adultos. Nenhum outro animal fica tanto tempo dependente dos seus pais como os seres humanos. Um leopardo, com apenas 20 meses, já é totalmente independente, mas tem humanos de mais de 30 anos vivendo com seus pais. Não é fácil deixar de ser filhote e se tornar um adulto, pois a criança é um filho da natureza, já um adulto é um filho da sociedade. Ser adulto é assumir todas as responsabilidades de uma vida social complexa, profissional, familiar e emocional. Por isso, nas sociedades tribais, havia terríveis ritos de passagem que marcavam a transição da adolescência para a vida adulta, e esses ritos visavam preparar as crianças para a dureza da vida em sociedade. E o que Eva e Pandora têm a ver com isso? Tem tudo a ver, pois as duas narrativas, seguindo a proposta de Campbell, descrevem o momento em que a sociedade humana abandonou a natureza e passou a viver no preocupante e fascinante mundo da cultura. O cenário inicial nos dois mitos é como se fosse uma casa dos pais, onde as crianças viviam despreocupadamente, sem a necessidade de trabalhar ou de assumir responsabilidades sociais. No Gênesis, Adão e Eva corriam pelo jardim do Éden, brincando de colocar nome nas coisas e tendo à sua disposição tudo o que precisavam para sobreviver. No mito de Prometeu, os humanos, antes de Zeus ter escondido o fogo, viviam sem a necessidade de trabalhar a terra para produzir os seus alimentos. Nos dois casos, os humanos eram crianças grandes que viviam na casa dos seus pais, ou seja, os deuses. Nas duas narrativas, os seres humanos eram filhos da natureza. Adão e Pandora foram criados a partir do barro, vieram do pó, na versão bíblica, ou fazem parte da deusa Gaia, na versão grega. Como animais, viviam na idade da inocência, conhecendo talvez o sexo, mas desconhecendo a sexualidade. Por isso Adão e Eva brincavam pelados no jardim, como crianças desprovidas de qualquer luxúria. No mito grego, antes da criação de Pandora, não havia mulheres, um indicativo de que os humanos, como as crianças, não consideravam as diferenças de gênero importantes. Nos dois casos, a mulher é uma criação para o uso do homem. Na natureza, as mulheres parem os homens, mas no Gênesis é o homem que literalmente pariu a mulher. No mito grego, a mulher é uma criação de Hefesto, um deus masculino. Isso pode significar que no mundo adulto, pelo menos em sociedades patriarcalistas, o homem se torna o pai da mulher, já que é ele que é o detentor do pátrio poder. Ninguém se torna adulto sem desobedecer aos pais em algum momento. Nos dois mitos, há um ato de transgressão em que os conselhos de estranhos são ouvidos em detrimento dos conselhos dos pais. No mito grego, Epimeteu desobedeceu a ordem direta de Prometeu de não receber nenhum presente dos deuses. No Gênesis, Adão desobedeceu a ordem direta de Deus de não comer o fruto da árvore do conhecimento. Ainda imaturos, Adão e Eva, como crianças pegas no flagra no momento da travessura, colocaram a culpa uns nos outros. Adão culpou a mulher culpou a serpente foi a única que não culpou ninguém. A dissimulação é algo típico dos seres humanos. Os outros animais não sabem mentir e as crianças pequenas, quando mentem, mentem muito mal. Pandora, na descrição de Hesíodo, recebeu do deus Hermes a capacidade de mentir e de dissimular. E sem mentira e dissimulação não haveria sociedade, não haveria civilização.
Os dois mitos espelham uma sociedade patriarcalista em que a mulher é culpada de seduzir os homens e levá-los para o mau caminho. No Gênesis, não há uma descrição dos atributos físicos de Eva, mas ela não teve nenhuma dificuldade de convencer Adão a comer o pedaço da fruta. Talvez tenha dito com voz sensual: "Quer um pedacinho, amor?", deixando o pobre Adão sem reação. Já os atributos físicos de Pandora são muito bem descritos. Ela foi criada a partir de um trabalho coletivo dos deuses, sendo que cada um lhe deu um atributo para torná-la irresistível. Ela era uma jovem virgem donzela, literalmente uma escultura de mulher. Sua indumentária foi uma criação de Afrodite, a deusa que sabia tudo de beleza, e de Atena, a deusa que sabia tudo de bom senso. De repente chega aquele mulherão, vestida com um corpete, com um diadema na cabeça e com uma capa resplandecente. Era demais para o pobre Epimeteu, que no fundo sabia que era areia demais para o seu caminhãozinho, mas ele disse: "Foda-se" para a proibição do irmão e mergulhou de cabeça naquela areia. Nos dois mitos, a mulher é diretamente responsabilizada por trazer o sofrimento ao homem. Por causa delas, os homens precisam trabalhar, pagar os boletos, comprar uma casa, alimentar as crianças. Eva, curiosa por saber o gosto do fruto proibido, trouxe a morte e o sofrimento, talvez só a consciência deles, para os seres humanos. Pandora, curiosa por saber o que tinha dentro do jarro, trouxe doenças e a necessidade de trabalho. Por trás desta bela e curiosa história, vemos um homem deixando de ser uma criança animal e tornando-se um adulto civilizado. O homem se tornou um adulto e a partir de agora deve deixar a casa do seu pai e viver por conta própria, junto com sua esposa. Uma fruta capaz de desencadear a maturidade humana lembra a hipótese do etnobotânico norte-americano Terence McKenna, que afirma que o consumo de cogumelos psicodélicos por primatas foi responsável por um salto evolutivo, aumentando nosso cérebro e nos diferenciando dos outros demais primatas. No mito grego, a civilização é representada pelo fogo, roubado por Prometeu dos deuses. O fogo é o elemento fundamental para a tecnologia humana. Por meio dele, preparamos o nosso miojo do dia a dia, realizamos todos os trabalhos de metalurgia e fazemos as nossas guerras. Isso lembra a tese de Freud de que a civilização humana começou quando o primeiro homem dominou a sua compulsão de apagar o fogo, urinando nele, e passou a controlá-lo. O fruto proibido e o fogo tornaram-se a metáfora perfeita do ingrediente que é a base da civilização: o amor sexual. É o amor que nos faz abandonar a casa dos nossos pais e construir uma nova casa. Sem a luxúria sexual, não teríamos força de romper os laços familiares. Por isso, a Rita Lee disse: "Eu sei que é o fruto proibido, mas eu caio em tentação." E o grande Camões disse: "O amor é o fogo que arde sem se ver." Não é um simples acaso os poetas escolherem o fruto e o fogo como metáforas perfeitas do amor. Enfim, os mitos criados por povos bem distantes um dos outros têm como pano de fundo a mesma inquietação, a angústia decorrente de deixarmos de sermos natureza e passarmos a ser criadores de cultura. Nessa minha interpretação, os mitos deixam de ser um mero produto da fantasia da sociedade primitiva e passam a ser narrativas que refletem as dúvidas e os temores humanos. Olá! Se você gosta desse tipo de vídeo, você é uma pessoa diferenciada e inteligente. Então, venha fazer parte do clube, inscreva-se no canal. Eu sou o professor Eliezer e agradeço pela atenção.